vimos que o meio interno, ou feminino, era de fato o principal, e não o secundário. Se hoje eu estou livre do controle da nova ordem, foi porque eu trabalhei o meu interno. Lembre-se que tanto homens como mulheres possuem seu meio interno. Se você oferecer energias ao interno, você estará livre. Mesmo que o externo não esteja tão bem trabalhado. Veja que ter músculos não garante a você a liberdade, e sim pensar, pois você pode ser controlado pelas ideias dos outros, mesmo tendo músculos. Trabalhar o interno é tão forte que isso te libertará da nova ordem. É muito fácil encontrar infinitos meios lógicos em provar que o feminino é o principal, e não o secundário, como as religiões distorcidas pela nova ordem pregaram. Veja aqui, ao criar minhas fórmulas próprias a partir de si próprio, eu cresci do meu interno para o externo, e isso me permitiu entender qualquer coisa que eu desejasse do externo. Não imediatamente, mas numa velocidade maior. Você precisa trabalhar o seu interno. Esse canal possui como foco interno. Portanto, a ascensão do feminino terá como foco também. Pela lógica, o modelo binário coloca o feminino no papel de núcleo, ou principal, mas isso não significa essencial, nem superior. E feminino não é superior ao masculino, nem o inverso. Ambos dependem um do outro para existir. Sem se expandir para o externo, o interno morre por falta de energias. Sem ter o interno, o externo se dispersa no infinito e também desaparece. Veja que principal não significa essencial. Portanto, a ideia de submissão e papel secundário, para o modelo binário, não existe. Ambos dependem um do outro. O modelo binário usa lógica para tudo. Se algo não está encaixado com a lógica, descarte. Se eu não disser algo com lógica, descarte as minhas ideias que são ilógicas. Como mencionado anteriormente, por eu ser finito e igual a você, possuo momentos sem lógica também. Se você detectar algo ilógico em minhas ideias, descarte, corrija. Até atingir uma boa harmonia entre a lógica. Lembrando que lógica significa se algo possui ligação com a realidade, se está se encaixando com as fórmulas, que foram bem retrabalhadas. Algo lógico é algo que prevê a realidade externa. Se eu disser que um cachorro criou o universo, atingiremos uma ideia sem lógica, uma ideia ilusória. O modelo binário possui a ideia de que o que criou o universo é algo inatingível e infinito. Não sendo políticos, pessoas, qualquer entidade espiritual, nem eu, que sou igual a você, sou finito. Todos estamos abaixo de algo infinito que criou o universo, tanto eu como você. Portanto, eu também estou em mesmo nível que você, apenas te ajudando temporariamente com a energia que eu possuo. O livro se chama O Segredo do Universo num modelo binário, pois devemos perder o medo de pensar naquilo que devemos pensar. Isso é a chave para nossa libertação. Eu, o criador do livro, não desejo nenhum lucro com isso, tampouco fazer qualquer coisa que prejudique qualquer pessoa. Se eu fizer isso um dia, pode acreditar que alguém possivelmente me clonou, me ameaçou, ou que alguma coisa muito estranha esteja acontecendo. O que eu desejo é te transmitir todo o meu conhecimento, te alertando para que tome cuidado e corrija tudo que eu pensei, veja o que concorda ou não. Portanto, eu mesmo peço desculpas se o nome do meu livro ofendeu alguém, mas eu senti a necessidade de fazer isso, no entanto reconhecendo o meu devido lugar. Por isso que eu disse apenas ser uma hipótese às minhas ideias, não sendo eu o dono da verdade absoluta, nem querendo estar acima de ninguém. Houve a necessidade de pensar nesse tema, mas meu nível é o mesmo que o seu. Veja que é possível sim qualquer pessoa pensar em temas de ordem elevada, basta esforço em repetição, pois você possui algo divino dentro de si. Foi com esse intuito que o livro foi criado. Vendo minhas ideias e me corrigindo, você será autossuficiente também. Pois a meta agora é remover as pessoas da base da pirâmide que a nova ordem criou. Isso só é possível, conforme explicado em vídeos anteriores, com a liberdade de pensamentos, e compartilhando essas ideias com os outros. Veja aqui, se a ideia que um cachorro criou o universo hoje estivesse em vigor no Brasil, e ninguém tivesse a coragem de raciocinar sobre o que seria o universo, essa ideia ficaria para sempre na sociedade, seríamos escravos dessa ideia. No mundo há liberdade, e cada um acredita naquela religião, ou ideia que bem desejar, não sendo um pecado você raciocinar isso, desde que não esteja prejudicando ninguém, esteja buscando a lógica acima de tudo, e não esteja querendo se aproveitar de outras pessoas. Portanto, sem lucros envolvidos aqui, a única energia que sairá, é a minha para você, já te alertando que não sou algo divino, não quero assumir esse posto, e que você deve retrabalhar o que eu fiz para modelos melhores, para atingir sua liberdade, não ficando preso ao que eu produzi. Minha ideia central é que algo infinito, e não um político, criou o universo.
Veja que removemos a antiga ligação que possuía com uma vaca, ou um cachorro, para algo que possui mais lógica. Quem consegue obter maior ligação com o que realmente criou o universo, entra em maior sintonia com o universo, pois possuirá ligação com o que realmente é divino. A ideia que eu consegui obter aqui, se algo divino criou o universo, este possui lógica, fez tudo com total organização, e mesmo assim produzindo as coisas mais diversas possíveis. Também partimos da ideia de que algo que criou o universo é 100% bom, portanto, ninguém está acima de ninguém, todos podem ascender para níveis considerados divinos. Não depende de que, não depende de amizades. Tudo depende da sua vontade para isso. Se você possui vontade, receberá as energias do universo para sua ascensão. As religiões da nova ordem impuseram que somos servos de uma elite, eternamente no poder, e que somos culpados, pecadores, deveríamos obedecer apenas. Isso é ilógico. Você é algo divino também, você pode ascender. Você pode e deve pensar em tudo o que eu fiz. Se achou algo sem lógica, você deve descartar. Não seja controlado pelo medo. O medo escraviza. Se eu tivesse medo, hoje não estaria conversando essas coisas com você. Não devemos ter medo de pensar naquilo que é lógico e correto. Se algo maior e com lógica, do bem, criou o universo, não vai punir e usar o medo para escravizar os pensamentos dos outros. Você não deveria se forçar a acreditar em conceitos sem lógica por medo de ir para algum inferno. Ter a coragem de pensar naquilo que possui lógica, inclusive para conceitos divinos, não é um pecado. Um cachorro não criou o universo, tampouco um político, como acreditam na Coreia do Norte. Não, você não irá para o inferno tendo coragem de raciocinar nessas coisas, removendo essas ligações do seu subconsciente para ter sua liberdade de volta. Eu não sou algo divino, sou algo comum, e agora um nível abaixo de você, por receber minhas energias, e eu não as suas. Ninguém deve ser servo de ninguém, todos devem ter a liberdade para evoluir rumo ao infinito. Veja aqui, ao pensar diferente, mas não prejudicando a ninguém, você não estará pecando. O modelo binário prega que, quanto mais você destrói externo, mais você atrairá a destruição. Simples assim, o que vai, volta para você. Esse é um estímulo para que você não faça o que a sua consciência acredita que é algo destrutivo. Procure sempre fazer coisas que ajudem os outros, que ligam os outros ao infinito, mas sempre se preservando também de pessoas destrutivas. Veja aqui, ao trabalhar seu interno, você ficará com maiores poderes. Isso é mais importante do que uma pessoa que só trabalha o externo, os músculos. Uma pessoa que vai para a academia, que ganha muita massa muscular, mesmo assim pode ser controlada facilmente por ideias ilusórias de religiões da nova ordem. Veja que na Coreia do Norte há soldados de alto nível acreditando que o ditador é um deus que criou o universo. Portanto, trabalhar o interno é o verdadeiro poder, sendo o principal, para depois disso evoluir para o externo. Todas as ideias que eu possuo hoje nasceram de fórmulas a partir de um trabalho interno. O interno é o feminino. O pensamento independente não é algo original do masculino, e sim do feminino, do interno. Note o quanto, infelizmente, removeram o poder que havia no feminino, removeram deste até um dom que original e que nasceu dele. O pensamento independente, que te oferece sua liberdade e poderes para sua ascensão ilimitada pelo infinito, libertando até sua alma, nasce do interno, do feminino. Ora, não é difícil provar que o pensamento independente não é do externo, é algo do feminino, do interno. O pensamento independente vem de você, não dos outros. O feminino possui dom maior para o pensamento independente, por ser original deste. Fizeram a sociedade acreditar que apenas os homens possuem o direito de pensarem através de si mesmo, porém o pensamento independente é algo, de fato, que surge de dentro para fora, do seu interior para o exterior. Com ele você cresce sua essência original para fora, produzindo ideias originais suas que serão projetadas para o externo. Portanto, inclusive o ato de usar o próprio pensamento independente é original do feminino. É triste o quanto removeram de poder do feminino deixando a sociedade em desarmonia. A população deve devolver para o feminino a energia que estava em desarmonia. Há um desequilíbrio ocorrendo, que está sendo destrutivo para a sociedade. A energia deve ser equilibrada em 50% para o feminino e 50% para o masculino, sendo inclusive de maior importância que uma pequena porcentagem maior seja projetada para o interno feminino, para evitar que as energias sejam dissipadas para o externo e se percam. Se 60% das energias estiverem no externo, elas se dissipam no infinito. O mesmo não ocorre se 60% delas estiverem no feminino. Veja aqui,
Se você prevê o externo com 60% das ideias a partir de você mesmo, sua liberdade é mais garantida do que se você usar 60% de ideias que vieram do externo. Isso ocorre pois você sabe que não vai mentir para si mesmo. Quando possuímos nossas próprias ideias, temos maior confiança do que ideias que vieram do externo. Ora, você não vai mentir para si mesmo e se prejudicar. Porém, como dito, o interno e o externo dependem um do outro. Você dificilmente vai conseguir evoluir sem ler livros, apenas a partir de si mesmo 100%. Ninguém é autossuficiente. Portanto, um equilíbrio é necessário. Leia livros e pense através de si mesmo, num equilíbrio entre o interno e o externo. Ambos o feminino e o masculino se dependem, o interno e o externo. Eles não devem estar em desarmonia.